Olá, queridos pais, bem-vindos. Esse é um áudio do Projeto Paz Segundo o Coração de Deus. Esse é o primeiro áudio de 2020, então feliz ano novo para você. Hoje é dia 1º de janeiro. Vamos lá. O tema de hoje ele tem muito a ver do que esse clima de início de ano, de renovo, de esperança. Algo que o Senhor tem me falado no dia de hoje, me falado uns dias atrás. E eu quero ler um texto com vocês para que vocês possam entender o raciocínio que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e o manterão fortes. Também peço que convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e poder que vem de Deus. Eu li aqui até o 19. Então, esse texto é a oração de Paulo por crescimento espiritual. Então, nesse ano, o Senhor tem me falado muito sobre raízes, sobre fincar raízes. E nós, como pais, isso é muito importante, porque nós precisamos fincar raízes no Senhor para que a gente possa ter autoridade para pregar o Evangelho para os nossos filhos, para conduzi-los até Jesus, para sermos instrumento de Deus na vida deles. Então, já que estamos aqui no início do ano, o Senhor tem falado, finque raízes, fiquem raízes. Como que a gente finque raízes? Aqui fala que arraigado significa raízes profundas, em algumas versões tragam arraigados, né? Aqui na minha versão, que é a NVT, já traz que suas raízes aprofundarão em amor. Então, que nós venhamos fincar raízes no Senhor. Aqui fala, quanto mais a gente confia nele, o mais que cada ato de fé, cada vez que a gente se entrega mais um pouco de nós, nos entregamos por inteiro para Ele, é como nossas raízes se aprofundassem nele. Então, em Salmo capítulo 1, no versículo, deixa eu abrir aqui rapidinho, Salmo 1, fala sobre as raízes, né? Fincar as raízes, que as árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, elas vão dar o fruto no tempo certo. É aqui no 1, versículo 3, Salmo 1, versículo 3. Fala que nós fincamos nossas raízes e que à beira desse ribeiro que é Jesus, e que nós daremos os frutos no tempo certo. Então, muitas vezes nós erramos e falhamos, por quê? Porque nós não estamos alicerçados em Jesus. Porque como pais maduros, Deus não existe de nós a perfeição. Maturidade não significa perfeição, mas maturidade significa compreender a nossa imperfeição e buscar melhorar em cima dela. Não nos cobrar a tal ponto, nós precisa ser perfeito, mas entender essa imperfeição. Então, por exemplo, eu vou errar, às vezes vou sair do sério, vou falar palavras, mas se eu manter isso, deixar isso para lá, isso vai virar sementes que germinarão no coração da minha filha, da minha família, isso impedirá o crescimento de Deus. Mas quando aí eu vou e peço perdão, eu corto essa semente que eu mesmo lancei, isso que é a perfeição que Jesus espera de nós. Esse coração arrependido, esse coração quebrantado, esse coração alicerçado nele, em todas as coisas. Então, que nós viemos fincar essas raízes em Jesus, através de conhecer mais a palavra do Senhor, em gastar mais tempo de oração, passar o tempo no secreto, alicerçando as nossas raízes, conhecendo, contemplando a Deus, para que a gente venha experimentar a ação externa, que a gente venha fortalecer o nosso interior, em Deus, o nosso conhecimento de quem Deus era em nós, quem nós somos em Deus, na verdade, para que
nós viemos ser no externo. Eu estava ouvindo um podcast esses dias, falava sobre o bambu, que o bambu ele era mesmo que ele é para baixo, ele é para cima. Então o bambu às vezes demora a crescer, por quê? Porque ele está fundando as suas raízes, fincando ali. Então, Jesus fala, aqueles que estiverem alicerçados na rocha, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade que não vai derrubar. Então, isso nós precisamos. Nesse 1º de janeiro, que a gente venha alicerçar as nossas raízes no Senhor, buscar mais. E Jesus tem me falado o quanto ele é simples, quanto é simples buscá-lo, que a gente só precisa ir. Às vezes a gente formaliza tudo, complica tudo, e ele só quer que a gente vai. Ah, eu tenho dificuldade de orar, mas eu quero só. Não, só vai aprender com ele, aprender a orar com ele, entre na presença dele. Não consegue, às vezes colocamos metas tão grandes de leitura bíblica que a gente não consegue cumprir. Comece pelo pouco e Deus vai te honrar no muito. Você não consegue ficar 1 hora inteira orando, mas Deus está esperando de você só 3 minutos. Ele só quer que você vá, e com o tempo você vai tendo mais sede, mais fome dele. É simples. Vamos simplificar o nosso relacionamento com Deus e experimentar o que ele tem a dizer para nós todos os dias. Eu quero te desejar um feliz ano novo, que esse ano seja para nós cheio de bênção, que nós podamos experimentar grandes coisas do Senhor, termos revelações de quem Ele é, do seu amor, de sua grandeza, de quem Deus é verdadeiramente, que a gente venha aprofundar as nossas raízes neles. Então, até o próximo áudio.